3 truques dos atores pornôs aí, dos atores de filmes adultos para ter uma ereção ali realmente muito acima da média. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você às vezes já viu aí um filme adulto e caramba, como é que aqueles caras conseguem ficar tanto tempo com uma ereção tão rígida? É sobre isso que nós vamos falar, os 3 principais métodos que eles usam. E se você está sofrendo aí de problemas de ereção, a potência não está tão legal como era antigamente, pode ser que algum desses métodos seja uma boa opção para você. Então, vamos nessa. Quais são os 3 principais truques que os atores usam para ter uma ereção ali dura igual pedra, né? Bem rígido. Primeiro, claro, né? Esse aqui todo mundo conhece. O último você provavelmente não conhece, então fica até o final para ver porque tá bem legal. Primeiro método são os remédios, os comprimidos, os remédios orais. Esse aí você já conhece. Quais são os 4 remédios que tem disponíveis no Brasil? Tadalafila, sildenafila, lodenafila e vardenafila. Tadalafila é o Cialis, sildenafila é o Viagra, lodenafila é o Eleva e vardenafila é o Levitra. Esse é mais difícil de achar atualmente. Esses são os 4 principais comprimidos. Qual desses é o mais forte? O mais forte é a sildenafila, é o Viagra. Então qual é a dose máxima que um ator e que um paciente que tem problemas de impotência pode usar? 100 miligramas antes da relação sexual. O ideal é usar o Viagra ali 1 hora antes da relação sexual para que você pegue ali, que aquele ator, aquela pessoa interessada pegue o melhor efeito da medicação. E em homens que não têm problemas de ereção, às vezes eles usam o Viagra e eles conseguem ejacular e continuar ali com uma ereção. Isso acontece com algumas pessoas, tá? Não vai ser com todas as pessoas. Então, sem dúvida aí, os comprimidos são os mais usados, mas o que acontece muitas vezes? Se um homem ele não tem problemas de ereção e ele começa a usar comprimidos de forma contínua, nós vemos aí muitos jovens usando tadalafila, por exemplo, pode chegar um momento que o comprimido não tenha um resultado satisfatório. Então isso é muito comum também nesses homens. Ele, poxa, já usa comprimido ali há muito tempo, muitos meses, muitos anos, e chega um momento que mesmo com altas doses de comprimidos ele não tem uma boa resposta. Então, primeiro truque aí dos atores, comprimidos para ereção. Segundo truque, esse nem todo mundo conhece, que são as injeções no pênis, injeções intracavernosas. Caramba, doutor, o que é isso? Nunca ouvi falar. Tenho muitos vídeos sobre o assunto. E as injeções intracavernosas são injeções que o próprio homem vai aplicar no pênis 10 minutos antes da relação. E isso aqui é muito forte, muito mais forte do que os comprimidos. O homem pode aplicar isso aqui e ficar com ereção por dias. Ele pode ter relação, ejacular e continuar com ereção. E isso é muito comum também entre os atores de filmes adultos, tá? Então, a injeção, para homens que têm ali problemas de ereção, eles já usaram comprimidos, não tiveram um bom resultado, a injeção é muito boa, muito bom para pacientes diabéticos que estão com impotência. A grande questão da injeção é a dose que vai ser feita. Por quê? Ó, esse tipo de injeção aqui, ó, ele tem um dosador aqui, ó, tá no 0, aí ele joga para cima, a gente vai colocando a dose. Nesse aqui a dose máxima é o 60, ó, você tá vendo aqui. E aí o que acontece? Existem homens que eles precisam, por exemplo, de 10 unidades. Ele tem uma disfunção um pouco mais fraca, com 10 unidades ele já tem uma ereção boa. O que é uma ereção boa? Que dura ali 1 hora, até 2 horas a gente está bem seguro aí para usar a injeção. Mas tem um outro homem que ele precisa de uma dose maior. Por exemplo, ele vai usar lá 30. Olha aí, ó. Ele vai usar, por exemplo, 30. E vai ter uma ereção que dura 1, 2 horas. A grande questão aqui é a seguinte: se o homem que precisa de 30 só fizer 10, não adianta nada. Ele não vai ter ali uma boa ereção. Por outro lado, se o homem que precisa de 10 fizer 30, é uma dose muito forte para ele. Ele vai ficar com ereção ali por várias horas, por vários dias. E se um homem tem uma ereção que passa de 4 horas, ele precisa fazer uma medicação ou um procedimento, às vezes até cirúrgico, para abaixar o pênis, porque senão o pênis dele pode fibrosar e ter uma série de complicações. Então, assim, a injeção, ela é uma coisa muito potente, mas ela deve ser usada com cautela.
Se você tem aí uma disfunção erétil, já usou tadalafila, sildenafila, todo que é tipo de remédio, não está satisfeito com o resultado, a injeção é uma ótima opção. Mas a primeira aplicação tem que ser feita no consultório, com o teu médico de confiança. Eu faço aqui todos os dias, tenho muitos pacientes fazendo injeção e a satisfação ela é alta porque é um método muito interessante. Então, segunda forma aí que os atores usam para ter um desempenho ali realmente muito acima da média é a injeção. Aí a injeção, dependendo da dose, ele ejacula e continua com a ereção aí tranquilamente, tá? É realmente muito forte. Então nós falamos primeiro dos comprimidos, depois das injeções e agora, claro, esse também é um método que não é muito conhecido, mas também é muito interessante, a prótese peniana, né? Muitos atores, eles têm próteses penianas. O que é uma prótese peniana? É uma cirurgia onde nós vamos colocar a prótese no pênis de um paciente que tem problemas de ereção. Então, se aquele homem tem problemas de ereção, poxa, já tomou comprimido, já fez injeções, não está funcionando ou não está satisfeito com esses tratamentos, ele pode colocar uma prótese peniana. Esse é um tratamento com maiores taxas de satisfação. As taxas superam aí 95% na prótese inflável, 93% na prótese semirrígida. É a satisfação muito grande. Como funciona a prótese? O paciente primeiro tem dois tipos de prótese, né? A prótese semirrígida, esse aqui ele vai ficar com o pênis esticado direto, ninguém vai ver que ele tem prótese. O pênis, é como se o pênis dele estivesse totalmente esticado, ele dobra para um lado e guarda na roupa, dobra para o outro e guarda na roupa, e na hora da relação ele está sempre pronto. Então, um ator ele pode gravar vídeos ali, filmes adultos, o tempo que ele quiser com a prótese, porque realmente ele vai ficar sempre com ereção. Esse é um tipo de prótese. O outro tipo de prótese é a prótese inflável. Essa aqui, o homem fica com uma bombinha no saco, onde é tudo internamente, não dá pra ver que aquele homem tem prótese, tá? Você assistiu um vídeo lá de muitos atores que tem prótese e você não diz qual que tem prótese e qual que não tem, porque realmente fica muito natural. Então, na prótese inflável, o homem ele fica com uma bombinha lá no saco, ele aperta para encher a prótese, e quando acaba a relação ele aperta um outro botão para murchar a prótese. E aí o pênis dele murcha e fica totalmente escondido. E é claro, com ambas as próteses o paciente tem prazer, sensibilidade, ejaculação, tudo como sempre foi. Então é uma opção muito interessante, mas é uma opção que deve ser reservada para quem tem problema de ereção e não para quem não tem problema e quer ter um desempenho ali muito acima da média, como é o caso de muitos desses atores. Então, esses tratamentos, esses truques, né? Eles são feitos pelos atores, mas eles servem para todos os homens que têm problema de ereção. Se você tem problema de ereção, clica no link da descrição, fala com a minha equipe, tira dúvidas, agenda uma consulta. Se você for aqui do Rio de Janeiro, vem presencialmente aqui no consultório. Se você for de fora do Rio, de fora do Brasil, faz uma consulta online, porque quando a gente fala de impotência, de disfunção erétil, existem muitos métodos. Esses aqui são apenas alguns dos métodos que nós usamos para pacientes voltarem a ter boas ereções. E se você gostou desse vídeo, chegou aqui, quer saber um pouco mais sobre a prótese peniana semirrígida, eu estou deixando aqui, ó, vai aparecer um vídeo aqui, um link do meu vídeo sobre como é a vida de um homem com prótese semirrígida, como funciona, quais são os custos, é tudo muito bem explicado, assiste lá também. Um abraço!